Os aí, Vetters, aqui é o Patrick da Vetted. Hoje vamos falar sobre uma história completamente louca e insana. Acabei de ouvir algo por aí que acho que ele realmente disse, acho que meu sogro de fato disse que há um discurso que ele tem que, eu acho, no momento certo, e eu não sei quando é o momento certo, ele vai revelar e falar sobre, e tem a ver talvez com algum tipo de vida extraterrestre, por assim dizer. Laura Trump disse a Miranda Devine, do New York Post, que o presidente tem um discurso preparado sobre este assunto para entregar no momento certo. Isso é verdade? E a administração Trump acredita que alienígenas são reais? Ora, um discurso sobre alienígenas seria novidade. Parece muito empolgante, no entanto. Terei que falar com nossa equipe de redação. Acabei recebendo mais um relatório sobre um discurso, eu relatei, e um sujeito chamado Logan. Sei que vocês, nerds de OVNIs, sabem de quem estou falando. E Logan, você também estava no documentário, então diga a todos o que você faz. Eu sou Aproxime isso do seu rosto. Desculpe. Tudo bem. Mas eu entrei lá e disse a eles, olha, vai haver um discurso sobre tecnologia exótica. Eu sei que algumas pessoas ligadas a OVNIs têm comentado sobre um discurso que será feito em 8 de julho. Eu posso te dizer, do meu ponto de vista, da minha posição, das minhas fontes, eu não recebi nada sobre essa data. A data em que o presidente Trump deveria falar sobre essa tecnologia exótica era de 8 a 11 de janeiro. Eu odeio jogar jogos de IC, porque o meu IC favorito é: e se minhocas tivessem metralhadoras, pássaros não as incomodariam. Mas você tem que jogar esse jogo às vezes e apenas desenvolvê-lo e ver se você tem uma hipótese que pode começar a se repetir e então você diz, ei, há algo nisso. O que 1º de maio contra 8 de julho? Bem, vai haver uma conferência de imprensa onde a minha fonte se vai tornar pública. Espero que convenha o objetivo de exercer mais pressão sobre a administração Trump. Tudo o que sei é sobre este discurso que falava de tecnologia militar exótica e de uma linguagem de aviso do tipo, provoquem e verão as consequências, dirigida aos nossos inimigos. Era sobre isso que o discurso tratava originalmente, e o período seria de março a abril, especificamente por volta do domingo de Páscoa. Então aí está, Alpha, essa é a notícia de última hora que eu revelei esta noite. Certo, Vetters, por favor, deem um like, isso ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão de inscrição, pessoal, certo? Então, sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, é sobre muita coisa, pessoal, ok? Oh, meu Deus. Isto é uma teia de aranha, certo? Agora, isto é essencialmente sobre o discurso de Trump sobre OVNIs que está para acontecer. E vocês podem estar a dizer, Patrick, estou farto de ouvir falar disso. Bem, há coisas novas que saíram, algumas delas rumores, e teremos de ver o que acontece, mas vamos puxar este fio. Então, antes de mais nada, Laura Trump apareceu numa entrevista recente e disse o seguinte: você acha que ele está prestes a fazer um anúncio sobre OVNIs? Porque o presidente Obama esteve num podcast agora mesmo, falando que acredita em OVNIs e insinuando que viu algo quando era presidente. Bem, eu disse isso no meu podcast também. O engraçado é que meio que perguntamos ao meu sogro sobre isso, porque a gente bem, o que você sabe? Porque, Miranda, todos nós queremos saber sobre os OVNIs, certo? Todos nós queremos saber o que está acontecendo. E ele se fez um pouco de difícil conosco. E isso, é claro, nos fez acreditar. Eric e eu pensamos, meu Deus, se ele nem nos contar tudo, talvez haja algo mais por trás. E então, eu ouvi dizer por aí que he was your Ovishi. Acho que ele já disse, acho que meu sogro já o disse, que ele tem um discurso que eu acho na hora certa, e eu não sei quando é a hora certa, ele vai revelar e falar sobre, e tem a ver com talvez algum tipo de vida extraterrestre, por assim dizer. Então, isso é um pouco diferente do que ela tinha dito antes. Ela está basicamente confirmando que há um discurso sobre alienígenas que ela conhece, que ele tem, que ele, digamos assim, certo, ela diz, e que ela vai falar. E claro, isso traz tudo de volta às notícias. E todo mundo está falando e compartilhando como se nunca tivéssemos ouvido falar disso, certo? E achei isso bastante interessante, porque até mesmo a secretária de imprensa, durante uma coletiva na Casa Branca, foi questionada sobre o assunto. E esta é a primeira resposta da Casa Branca sobre esse discurso de OVNIs.
O presidente Barack Obama, Caroline, foi recentemente questionado se alienígenas são reais. Ele diz que são reais, mas não os viu. A nora do presidente, Lara Trump, disse a Miranda Devine, do New York Post, que o presidente tem um discurso preparado sobre este assunto que ele prepara para proferir no momento certo. Isso é verdade. E a administração Trump acredita que alienígenas são reais? Bem, um discurso sobre alienígenas seria novidade para mim. Isso parece muito empolgante, no entanto. Terei que verificar com a nossa equipe de redação de discursos. E isso seria de grande interesse para mim pessoalmente e tenho certeza para todos vocês nesta sala e aparentemente para o ex-presidente Obama também. Então manteremos vocês informados sobre isso. Tyler? Ora, claro que ela diz que não tem a menor ideia, ela está rindo, todos estão rindo, né? O que está acontecendo? Estão falando de alienígenas? Vamos aí, sabe? Mas é óbvio que algo está acontecendo, não é? Bem, a nora do presidente Trump está dizendo que há um discurso preparado, mas, como vamos ver neste vídeo, o discurso pode ser sobre algo completamente diferente e talvez já devesse ter sido proferido, mas, de novo, é parecido, mas não é o mesmo, como vocês verão. Então, tudo isso começou quando eu vi este tweet aqui da Astral no Twitter. Houve conversas no espaço esta noite insinuando que Lenval Logan é a fonte por trás do rumor do discurso alienígena de Trump. Logan esteve no Joe Rogan no ano passado, ao lado de Jason Sands, falando sobre OVNIs. Então, quando vi isso pela primeira vez, pensei, espera, o quê? Porque Astral é uma fonte e pessoa confiável e, sabe, alguém que sigo no Twitter e, sabe, já saí com ele antes de contatar o deserto. Então, quando ele diz algo, eu presto atenção. Ele também é o produtor por trás do podcast Need to Know, Bryce is Able, e eles têm um novo podcast a sair. Enfim, alguém em quem eu confio plenamente. Então, quando vejo isso, penso, espera aqui, que espaço, o que está a acontecer? Qual é a informação, certo? Então, vamos ouvir um pequeno trecho deste espaço que o Astral publicou, não é? Levando a acreditar nisso, está bem? Depois vamos aprofundar quem é Lenval Logan. Então, adiantando para hoje, em novembro, ou melhor, no último novembro, acabei recebendo outro relatório sobre um discurso. Eu relatei isso e um sujeito chamado Logan, eu sei que vocês, nerds de OVNIs, sabem muito bem de quem estou falando, mas eu fui lá e disse a eles que, olha, há uma palestra sobre tecnologia exótica, agora eu não sei exatamente onde, eu sei que algumas pessoas da comunidade OVNI têm comentado sobre uma palestra que será feita em 8 de julho. Eu posso te dizer, com base no meu ponto de vista, na minha posição e nas minhas fontes, que não me foi apresentada nenhuma informação sobre essa data, absolutamente nada. A data em que o presidente Trump deveria falar sobre esta tecnologia exótica era de 8 a 11 de janeiro. E a razão pela qual essas datas eram importantes era por causa da operação na Venezuela, né, algumas semanas antes, de 8 de janeiro. E o presidente Trump ia fazer uma aparição para proferir um discurso sobre essa operação e também realçar o fato de que dispomos de uma nova tecnologia que temos vindo a empregar e que se trata de uma tecnologia exótica. Então, essencialmente, é isso que temos. E tenho mais deste espaço X, ok? Então fiquem comigo, porque há mais coisas que este tipo revelou e que acho que vão querer ouvir. Agora, recomendo que levem tudo isto com um grão de sal, certo? Mas vamos explorar um pouco isto, certo? Este cenário de e se? Então, e vamos ver quem é Lenval. Fiquem comigo. Agora, basicamente, este Game Tech Politics, como é conhecido online, basicamente diz que ele havia falado sobre um discurso de tecnologia exótica que Trump faria em novembro passado de 2025, certo? Ou seja, meses atrás. Então começa a surgir um rumor sobre o discurso de revelação do Trump, e ele está dizendo que quando falou sobre esse discurso, havia um cara nesse meio, né, o Lenval Logan, a quem já chegaremos, que ouviu e essencialmente espalhou, mas sinceramente não estou tirando tudo isso daqui, mas essa é a implicação, é o que as pessoas estão dizendo, mas fiquem comigo, porque pode haver alguma verdade nisso. E ele diz que o discurso era para ser feito em janeiro, certo? Quando Trump tivemos aquele famoso incidente do Maduro na Venezuela, certo? E então Trump falou sobre essa coisa toda, sabe? Desorientadora. Você falou da arma, o desorientador. O que era? Descombobulador. Bem, não me é permitido falar sobre isso, mas deixa eu só te dizer. Sabe o que ele faz? Nenhum dos equipamentos deles funciona. É isso que ele faz. Tudo estava era o meu nome, tenho muito orgulho desse nome, tudo estava descombobulado. Mas, essencialmente, ele deveria fazer este discurso, naquela época que ele nunca fez. Agora, supostamente, esse discurso está para acontecer e esse cara revela a data e tudo mais. Vamos falar disso mais tarde no vídeo, então fiquem comigo. É absolutamente fascinante o que ele fala e a data que ele dá. Mas, novamente, falaremos disso. E ele sabe, esse cara do Game Tech Politics está basicamente
dizendo que eles simplesmente inverteram as coisas, levaram adiante e deturparam isso, certo? Então, porque o Game Tech Politics deixou alguns comentários no Twitter explicando um pouco mais o que ele quer dizer. O discurso, novamente, estava marcado para 8 a 11 de janeiro. Outro fato estranho. O contratempo é por causa da situação de Renee Good. Ele estava para fazer Big Row um pequeno discurso sobre as operações na Venezuela, que incluía tecnologia exótica. E, de novo, ele disse que o discurso era para acontecer em janeiro, no início, entre os dias 8 e 11, e então essa história da Renee Good aconteceu em Minnesota, e meio que eles simplesmente decidiram não fazer o discurso, segundo ele, certo? E ele também disse o seguinte: o discurso não é sobre alienígenas ou OVNIs. Vamos ver, trata da tecnologia exótica dos nossos militares. Esse é o discurso, é um gotejamento na divulgação. Eu relatei isso em novembro de 2025. Depois, os nerds de OVNIs pegaram o meu relatório e o distorceram. Foi exatamente o que aconteceu, certo? Então essa é a alegação que ele faz. Ele está cá a afirmar que eles, mais uma vez, ele apresentou isto, ele discutiu este assunto num espaço com o Lenval Logan, está bem? Em novembro, este ano passado, 2025, e eles pegaram nisso e espalharam, certo? Os nerds de OVNIs, como ele os chama. Mas ele também está a dizer que este discurso é para ser uma gota de revelação. Novamente, falaremos mais sobre isso, porque neste espaço, este tipo da Game Tech explicou muito mais do que este clipe, que o Astral partilhou, que eu acho relevante. Então, chegaremos a isso. Mas primeiro, quero falar um pouco sobre Lenval Logan, e será que esta é a suposta fonte que o cineasta britânico Mark Christopher Lee, aquele que veio a público e disse isso primeiro, não é? Será que esta é a fonte do Mark Lenval Logan? Não é? É isso que estamos a tentar descobrir. Lenval Logan é a fonte de Mark Christopher Lee, certo? Que deu início a este rumor de que Trump faria um discurso sobre a revelação alienígena. Novamente, não era para ser apenas sobre alienígenas, era um discurso para revelar ao mundo que não estamos sozinhos no universo e que também não estamos sozinhos neste planeta. Temos OVNIs caídos, corpos, temos a tecnologia, estamos fazendo engenharia reversa, tudo isso. E o que a Game Tech está dizendo era para ter uma fala, mas é uma pequena amostra só para as pessoas saberem que temos tecnologia exótica, certo? E de onde vem, talvez de onde ela vem. Mas, sabe, um pouco disso. Então, de novo, vamos entrar em tudo isso. Mas vamos ver quem é Lenval Logan, porque talvez você esteja se perguntando, né? Quem é esse cara e como... ele pode ser a fonte de Mark Christopher Lee. E Logan, você também estava no documentário, então diga a todos o que você faz. Então, desculpa, eu também sou um sargento-maior aposentado da Força Aérea. Comecei como chefe de equipe de um B-52. Depois fui treinado para a área de inteligência. Me aposentei após 21 anos e meio e acabei fazendo parte da Força Tarefa UAP. E eu fui uma das primeiras pessoas a ter contato com o Jay aqui e com outras pessoas. E a partir disso, o James ficou sabendo de mim e disse, certo, precisamos conversar. Então ele e a Leslie Keane me procuraram e eu fiquei tipo, sim, claro. Mas eu meio que fui revelado pelo Jay Stratton. Todos estavam se juntando em volta dele e ele, porque me perguntam, o Logan trabalhava pra mim. E todos, quem sabe? E ele, ok, acho que estou fora. Meu Deus. Então, sim, Lenval Logan é aquele cara ali, certo? Que foi com Jason Sands no Joe Rogan Experience, porque ambos foram apresentados no documentário de James Fox, The Program, certo? E Lenval fazia parte da Força Tarefa UAPTF, certo? A mesma. David Grush, Jay Stratton, Travis Taylor, certo? Ele fazia parte disso. Meio que queremos saber, é possível que este sujeito seja quem está contando a Mark Christopher Lee sobre esse discurso e ele ouviu isso neste espaço X e depois meio que o distorceu e esperou um pouco. Então, sabe, disse algo sobre isso? Eu não sei, mas estamos apenas jogando o jogo do EC. E como o Lenval explicou nesta entrevista, não há problema em jogar o jogo do EC. Bem, e se eu odeio jogar jogos de esse porque o meu esse favorito é e se minhocas tivessem metralhadoras pássaros não as incomodariam. Mas você tem que jogar esse jogo às vezes e apenas meio que estender a ideia e então ver se você tem uma hipótese que pode começar a se repetir e então você diz, ei, há algo nisso. Olha, porque não quero comentários aqui embaixo. Do que você tá falando, tem que ter cuidado, você tem... como o Lenval explica, tudo bem jogar o jogo do ESA e é só isso que fazemos neste vídeo. E se Lenval é a fonte de Mark Christopher Lee, não é? Então, vamos tentar entender isso. E sobre o que é, de fato, esse discurso do Trump. Eu entendo. Você ainda pode estar confuso com o que está acontecendo. Não se preocupe. Eu também.
Mas o interessante é que Mark Christopher Lee, de novo, a pessoa original que divulgou essa história, certo, é do Reino Unido. E isso sempre me incomodou um pouco. Tipo, uau, como é que ele é quem vem e diz isso, esse cineasta britânico, sobre o Trump fazendo esse discurso, que ele tem essa fonte interna em Washington, esse cineasta britânico. Por quê? Porque contariam a ele. Bem, e então, sabe, o Ash vai dizer, bem, talvez o Lenval seja o cara, né, e a GameTech meio que insinuou isso um pouco, né, que o Logan é esse sujeito. Então, ouviu essa história primeiro, né, sobre esse discurso sobre tecnologia exótica e me chamou a atenção. Fui pesquisar, sabe? Então, estou ouvindo uma entrevista no podcast do Joe Rogan. E o Lenval revela um fato bem interessante sobre ele mesmo quando está falando sobre a primeira experiência dele com o Apps. Vejam se conseguem identificar. Minha primeira experiência foi quando eu era criança na Inglaterra. E eu e um amigo estávamos só jogando uma bola pra lá e pra cá. E, sabe, antigamente as pessoas costumavam jogar os tênis nos fios de telefone. Então, por acaso, vi que havia alguns tênis lá em cima. E então, de repente, olho pra distância e vejo este fenômeno aéreo não identificado, um OVNI, que parece um ferro daqueles que você usa pra passar roupa. A parte de baixo inteira estava brilhando, a parte de cima era apenas um cinza opaco, porque, sabe, na Inglaterra, os céus cinzentos, seja lá o que for. A forma do topo era como a de um ferro também? Sim. Então, como uma protuberância? Sim. Tinha uma espécie de corcova. Então eu estava lá pensando, tá, bem, o que é aquilo? E ele disse, deve ser um helicóptero, porque está parado ali. E eu pensei, mas não ouço barulho nenhum, sabe? E então, de repente, vimos, acredito que eram 2 jatos F4 vindo, porque dava pra ouvi-los. Aqueles motores são muito barulhentos. E essa coisa, 2 jatos saem e ela só vai. E isso foi quando eu morava em Nottingham, Inglaterra, pois sou britânico de nascimento. Certo? Então, sabe, nossos pais eram tipo, muita imaginação, blá, 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 blá. Eu meio que guardei isso na minha mente, e depois vi coisas mais tarde, e continuei questionando-as, e finalmente eu pensei, vou ter que mesmo investigar isso. Vejam, Lenval solta uma bomba que eu não me lembrava, e que ele é originalmente, sabem, ele nasceu no Reino Unido, certo? Ele é originalmente da Inglaterra, certo? E foi lá que ele teve seu primeiro avistamento. E ele foi uma testemunha, alegadamente, da Calvini, a famosa foto Calvini do Reino Unido naquele incidente, alegadamente, certo? Então ele tem algumas conexões com o Reino Unido, o que é interessante, certo? Isso meio que faz parecer que, ok, talvez ele tenha contado a este cineasta britânico, certo? E Lenval, num GoFundMe, só para reforçar o fato de que ele é do Reino Unido, afirmou isto numa declaração numa página de GoFundMe que ele estava a iniciar. O meu nome é Lenval Logan. Todos me chamam Logan e sou originalmente do Reino Unido. Tive uma carreira de mais de 20 anos na Força Aérea dos Estados Unidos e mais de 15 anos como contratado do governo. Então, aí está, ele é originalmente do Reino Unido e, isso é meio que, sabe, apenas uma coincidência, mas é uma coincidência estranha, certo? Será que Lenval Logan pode ser o cara? E a GameTech o chama de Logan, certo? Então, é óbvio que é muito familiar, e é por isso que as pessoas o chamam de Logan, não Lenval, não é mesmo? Então, isso é bem interessante, não é? Muito interessante. Mas, em seguida, Mark Christopher Lee publicou um tweet que também se mostrou interessante, porque, ao que parece, ele não foi o único a quem essa informação foi revelada, não é? Então, isso não a torna exclusiva do Reino Unido e dele, certo? Ele postou este tweet que dizia: precisamos manter o ritmo. Apelo urgentemente a todos os pesquisadores e jornalistas de OVNIs que, receberam informações iguais ou semelhantes e que leram o discurso de Trump sobre OVNIs para que se apresentem agora, ok? E então ele divulga uma declaração da qual vou ler uma parte aqui apenas para, por uma questão de clareza. O impulso para a divulgação de OVNIs, UAPs, é agora imparável e está a acontecer mais rápido do que qualquer um esperava. Ontem, 18 de fevereiro de 2026, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi questionada diretamente na sala de imprensa sobre o discurso preparado do presidente Trump sobre vida extraterrestre. A pergunta se referia à recente entrevista de podcast de Laura Trump, onde ela confirmou que o presidente tem um discurso preparado para o momento certo sobre este assunto, dizendo que existe algo que ele sabe e que o resto de nós desconhece. Então tudo isso é verdade, não é? Isso é verdade. Levitt riu da situação. Um discurso sobre alienígenas seria novidade para mim. Vou verificar com a equipe de redatores de discursos. Mas o fato de que isso agora está sendo questionado no mais alto nível mostra que as barreiras estão caindo. Eu não diria isso, não necessariamente. Ora, se algo viralizar, eles perguntam, né? Um jornalista vai indagar. Então, não quer dizer que as paredes estão a ruir, na minha opinião. Isso se alinha exatamente com o que minha fonte interna confiável de Washington me disse. O presidente Trump redigiu um discurso histórico confirmando a visitação extraterrestre e evidências não humanas recuperadas. Está agendado para 8 de julho de 2026, o 7 de abril, no aniversário de Roswell, uma data simbolicamente perfeita para iniciar a nova era da verdade. Agora, fonte interna de Washington.
não sei se descreveria Lambeau Logan como uma, sabe, fonte interna de Washington, certo? Então, não sei se ele é a fonte de Mark Christopher Lee. Isso ainda poderia ser considerado assim, certo? E Lambeau teria tido que contar a muitas pessoas. Então, parece que essa fonte contou a outros podcasters e jornalistas, e Mark quer que eles se apresentem, o que, sabe, eu entendo perfeitamente. Ele não quer ficar sozinho nessa, porque é basicamente o que está acontecendo agora, sabe? Mark se expôs aqui, e se isso não acontecer, ele vai perder muita credibilidade. Minha fonte ainda deve se apresentar na conferência de imprensa formal em 1º de maio de 2026 em Washington, D.C. Isso pode forçar a divulgação antes de julho. Então isso é interessante, certo? Esta é uma curiosidade interessante, porque no fim das contas, supostamente saberemos quem é a fonte do Mark, seja Lambeau Logan ou outra pessoa, certo? Em 1º de maio, supostamente haverá uma conferência de imprensa, onde esta fonte vai se apresentar e revelar a informação sobre este discurso. Então Mark está dizendo que isso poderia fazer o presidente Trump fazer o discurso antes de julho, certo? Porque isso é 2 meses depois, mais de 2 meses depois. Você sabe, teremos que esperar para ver. Mas esta é a parte que também é interessante para o Mark. Aos meus colegas pesquisadores, jornalistas e informantes do meio UFO-UAP, eu sei que muitos de vocês receberam a mesma ou informações semelhantes. Você recebeu confidências, assim como eu recebi. O tempo de ficar calado acabou. Convoco-te agora, tenha coragem, vá a público, diga o que sabe. Vozes coletivas tornarão isto imparável. Juntos faremos a verdade chegar a todos. Chega de esperar nas sombras? Então, tudo bem. Eu consigo respeitar isso do Mark, não é? De novo, tá? Ele não quer ficar com o problema, como dizem. Mas sabe quantos outros podcasters, jornalistas e pesquisadores foram informados sobre isso? Ninguém me disse, mas sabe, está por aí que não venham ter comigo com este tipo de coisas, então não me surpreende que ninguém me tenha contactado para me dizer isto. Porque eu os teria calado em 2 segundos. Mas também mostra que tipo de informação é divulgada a investigadores e podcasters e coisas assim. E depois, devo divulgar isto ou não? Certo? Então, isso também acaba por expor este jogo estranho que ocorre nos bastidores e que, na minha opinião, se existe este movimento de divulgação, não o ajuda de forma alguma. Não é transparente. Não é pouca coisa. É como se você estivesse dando essa informaçãozinha secreta para as pessoas mais aleatórias, né? E o Mark foi o único que disse, né? O que se dane isso, vou divulgar esta informação, né? Vamos ver o que acontece, né? E talvez descobramos que só uma parte é verdade, ou apenas um pedaço, uma lasca, certo? Ou por causa do jogo do telefone sem fio mudou. Então começou com algo factual, como verão em alguns trechos que vou tocar deste espaço X, deste cara da GameTech, ele dizendo, a informação que trouxe foi que haveria um discurso sobre tecnologia. Sabe, não este discurso sobre a revelação de alienígenas e OVNIs, porque, sejamos honestos, se este discurso, em primeiro lugar, se não acontecer, não fica nada bem para o Mark, não é? E segundo, se esse discurso não for o discurso de não estamos sozinhos e tivermos OVNIs acidentados e tecnologia alienígena, sabe, não pode ser apenas, achamos que há vida no universo, e isso não é a mesma coisa, isso é mudar o alvo, certo? Porque é isso que o Mark está dizendo que vai acontecer, certo? Então, sabe, e as pessoas estão ficando confusas, tipo assim, espera, 1º de maio, 8 de julho, então o discurso vai ser no 1º de maio. Não. Ele diz que a fonte dele se apresenta em 1º de maio, mas o discurso ainda está marcado para 8 de julho deste ano, 2026. E ele realmente participou de um podcast, o UAP Podcast, do qual eu também fiz parte, com Steven Diener, um ótimo sujeito, e ele entrevistou Mark Christopher Lee sobre tudo isso, E ele também esclareceu alguns comentários sobre a sua fonte, e, sabe, essa fonte se apresentando para também dar credibilidade a esse boato. O que é 1º de maio comparado a 8 de julho? Bem, vai haver uma coletiva de imprensa onde a minha fonte se tornará pública. Espero que com o objetivo de colocar mais pressão na administração Trump para se manifestar publicamente, então... Isso é importante, né? Nós não ouvimos isso antes. Não. Eu contei ao Jeremy do programa Into the Paranormal, meu bom amigo, de quem já participei do programa muitas vezes. Mas, sem ofender o Jeremy, é um programa pequeno. É um ótimo programa, mas não tem um impacto assim tão grande. Bem, então sim, provavelmente será a primeira, haverá uma conferência de imprensa onde a minha fonte estará a organizar e a participar e a contar-vos tudo o que tem com o objetivo de pressionar mais a administração Trump a tornar público. Mas quero dizer, eu estarei a afastar-me nessa altura de qualquer forma. Não terá nada a ver comigo.
Mas eu acho que 1º de maio, 8 de julho é só o começo, não importa o que Trump diga, e eu sempre ressalvo isso. O presidente Trump é uma pessoa por si só, como todos sabemos. Ele faz o que quer, quando quer, e não se prende a cronogramas ou procedimentos. Sim, ele é um maverick. Não importa o que você pense dele, ele é um maverick. Pode crer. Eu não sei. Então sim, falamos sobre este plano de 1º de maio, e quando dizem conferência de imprensa, estamos a falar de algo como o National Press Club em DC, ou de algo como, sabe, vão lançar um vídeo nas redes sociais? Qual é o plano para isso? Sim, será um evento físico. Provavelmente será divulgado nas redes sociais. Quer dizer, só foi finalizado na última semana. Vou divulgar mais informações assim que estiver. Então, o objetivo é que esta sua fonte da administração Trump, que aconselha sobre o APIS, que ela saia e diga, isto é o que está a acontecer e isto é o que esperar. E nós... Basicamente, sim, tipo, as pessoas, as pessoas vão conhecer essa pessoa. É isso, então, honestamente, quando ouço isso, algumas coisas aqui... Primeiro, as pessoas vão conhecer essa pessoa. Isso me faz pensar que não é o Lemuel Logan a fonte aqui, porque é alguém da administração Trump, ou alguém próximo da administração Trump que investiga o tema dos OVNIs, como o Stephen meio que jogou no ar, o que é uma excelente pergunta a propósito. E o Mark meio que confirma isso, não é? Então, isso é provavelmente um grupo pequeno de pessoas e eu não acho que seja o Lemuel de forma alguma. Ainda poderia ser, sim, mas realmente não me parece que seja, especialmente, mais uma vez, se eles contaram a todos esses outros podcasters, pesquisadores e jornalistas. Isso não é algo em que o Lemuel esteja envolvido, certo? Então ele pode ter ouvido aquele discurso técnico em novembro, mas provavelmente havia outras pessoas no local que também ouviram. Então, quem sabe, certo? Aí temos que aceitar a palavra da Game Tech Politics, certo? Essencialmente. Então, no fim das contas, ainda não sabemos nada. Ainda estamos confusos, não é? E no final das contas, porque há cronogramas sendo divulgados e previsões e profecias que nos dirão a verdade. Se essas datas vêm e vão e nada acontece, não é? Agora, Mark está a tentar clarificar, disse, bem, Trump é uma pessoa à parte, ele fará as coisas à sua maneira, sabes isso? Quer dizer, quando Mark apareceu pela primeira vez, ele estava muito confiante e dizia coisas muito diferentes. E eu percebo, ele provavelmente está a sentir-se um pouco assustado que isto possa não acontecer e quer lançar algumas declarações clarificadoras. Eu entendo isso, para meio que proteger o rabo dele um pouco. E eu entendo isso totalmente. Mas as regras mudaram, para ser sincero. É por isso que não recomendo dizer coisas assim ou vir a público com informações assim. Novamente, se uma fonte te disser, diga a sua fonte, você vem a público e diz. Né? Deixem-nos mudar as regras. Mas aparentemente, em 1º de maio, essa pessoa vai estar, sabe, num evento físico e vai estar em todas as redes sociais. Vamos descobrir quem é. O Mark já disse antes que não vai estar lá, né? O que a gente pensaria que ele deveria estar lá para que a gente possa ver que ele realmente conhece esse cara, né? Porque depois vamos ficar a questionar-nos. E a não ser que essa fonte diga o nome do Mark, eu não sei. É tudo muito esquisito. Mas, sabe, outra coisa é pressionar o Trump. Isso vai pressionar mais a administração Trump. De novo, quando o Mark apareceu, ele disse que este discurso estava definitivamente acontecendo, estava agendado, blá, blá, blá. Por que precisam colocar pressão nele? Se está marcado para 8 de julho, é para acontecer. Não entendo. Isso meio que implica, se for verdade, que a administração Trump está hesitando em fazer este discurso e, sabe, eles querem pressioná-lo. Mas, novamente, Mark também afirma que ele é uma pessoa independente e um rebelde. Então, não se pode realmente pressionar Trump. Não é assim que funciona, certo? E se esse cara é próximo da administração Trump, por que ele viria a público dizer que isso vai acontecer? Você sabe, o Trump não gostaria nada disso. Então, isso meio que me faz começar a questionar se talvez essa pessoa não seja tão próxima da administração Trump quanto eles fazem parecer certo? Eu não sei. E eles aconselham sobre o assunto de OVNIs, UAPs. Quem é esse? Quem sabe quem seria? Então, novamente, um pequeno grupo de pessoas. Pode ser David Grush, pode ser... Não acho que seja o Grush, certo? Ele trabalha para o Burleson. Não sei, certo? Há algumas pessoas, mas ele diz que saberemos quem são. Sabe? Eu não sei, honestamente. De novo, estou tão confuso com isso. E de novo, teremos que esperar para ver. 1º de maio e 8 de julho são 2 datas para a gente ficar de olho, certo? E ver se algo acontece. Mas existe uma outra data que você precisa ficar sabendo, onde supostamente algumas coisas bem importantes podem acontecer, certo? E ela está chegando antes do 1º de maio, sabe? E este Game Tech Politics, naquele mesmo post no Chex, onde ele mencionou Logan, né? E falou sobre este discurso do Trump, e basicamente dizendo que ele é o originador, né? Que ele falou sobre outro discurso que o Trump ia fazer, e eles transformaram essa informação no que o Mark tem espalhado, né? Então...
vamos ouvir o Game Tech Politics falar sobre este discurso, ok? E ele também nos dá outra data para um outro discurso que alegadamente vai acontecer novamente, muito em breve. Então, vamos aprofundar isto, porque tenho alguns vídeos diferentes. Depois deste pequeno segmento, podemos entrar no discurso e na cronologia deste discurso que está a ser rumorizado. Eu consegui um pouco de, só um pouquinho, pessoal, não muito, mas consegui um pouco de informação esta semana sobre isso. Eu soube, eu me conectei com o Alpha assim que recebi essa informação, e foi por isso que eu quis que ele abrisse um espaço hoje à noite para divulgar essa informação. Então, isso será o próximo, e é um segmento bem curtinho. Eu vou só dar-vos uma ideia do cronograma de uma palestra sobre tecnologia exótica, e depois, isso vai ser apenas uma gota. Eu já vos avisei que esta palestra não vai ser suficiente para vocês, nerds de OVNIs, mas em retrospectiva, é realmente assim. Vocês deveriam estar muito animados com isso. No entanto, não sejam egoístas e digam, bem, é só isso? Não, é apenas uma pequena amostra. E eu prometo que há muito mais por vir, mas isso precisa ser calculado exatamente desta forma. Não pode ser apenas aqui. Exatamente como os arquivos Epstein. Então, primeiro, algumas observações. Detesto que ele fique chamando-os de nerds de OVNIs. Ele precisa parar com isso, né? Certo, porque neste espaço ele continua a falar sobre espiritualidade e isto e aquilo e como há coisas reais e tudo vai ser revelado e isso. Então, tu também és um nerd de OVNIs, cara, então para de dizer isso. Parece constrangedor, e parece mesmo. Eu sou melhor que eles. Eu não sou um nerd de OVNIs. Eu faço coisas sérias, sabe? Tipo, dá um tempo. Certo? Tá. Não muito, eu pessoalmente não sou fã disso, tá? Se estamos vendo isso e você diz que haverá essa goteira na revelação, então eles não são nerds de OVNIs. Quer dizer, do que estamos falando, né? E aí, sabe, gente, isso já serve. Sabe, isso e aquilo. Não prega. Não sou muito de pregação, mas ouvi-lo falar de tanta espiritualidade e a coisa não me surpreende que ele esteja, tipo, pregando, sabe? Tenho que ser honesto, esse cara definitivamente me irrita um pouco. E eu levo tudo o que ele diz com um grão de sal, porque já ouvi dizer coisas no passado que não aconteceram. Certo? E ele está meio que por todo lado, ele se posiciona como quem está por dentro, tem as fontes certas e sabe das coisas, mas ele também só revela coisas que pessoas aleatórias lhe enviam, certo? Ele não verifica, não investiga nem nada, e ele divulga. E se ele vir isto, ele provavelmente vai atacar-me online. E eu não me importo muito porque estou aqui para defender todos vocês, nerds de OVNIs, eu incluído, certo? E ele também faz parte do problema. Ele está sempre a dizer, bem, estes caras estão a espalhar estes rumores. E isto, ele faz a mesma coisa. Este cara está a fazer literalmente a mesma coisa. E outra coisa, não é bem assim, eu contatei outro cara para abrir um espaço e revelar essa informação a vocês, e vocês pudessem absorver porque eu tenho a informação. Venham a mim. É tipo, por que você não abre seu próprio espaço? Né? Ele está literalmente fazendo o mesmo, usando outras pessoas para tirar informações. Foi por isso que liguei e disse a ele, tenho umas coisas, por que não abre um espaço e eu vou lá e todos podem ficar atentos às minhas palavras, sabe? Uma bobagem. É só divulgar a informação nos seus próprios canais, sabe? Eu consigo pelo menos respeitar o Mark Christopher Lee por fazer isso. Ele colocou o próprio nome dele nisso. E eu fui bem severo com ele quando ele se manifestou pela primeira vez. Muito crítico. Eu gosto do Mark. Eu achava que ele estava sendo usado, certo? Ainda me sinto meio assim. Mas, sabe, tenho que dar crédito ao Mark por isso, por este ponto específico. Ele divulgou nos próprios canais dele. Ele não pediu pra outra pessoa abrir isto ou aquilo, ou fazer, sabe? Ele foi lá e disse nos próprios canais. Ele colocou o nome dele por trás, certo? Esse cara da Game Tech, sabe? Ei, abram um espaço pra eu entrar. É tipo, o que estamos fazendo aqui? Mas não sou fã daquela atitude moralista, passivo-agressiva, sabe? Que ele tem, pra ser honesto. E ele disse mais. Pelo meu ponto de vista, pelas minhas fontes, não me foi comunicada nenhuma informação sobre essa data, absolutamente nada. A data em que o presidente Trump deveria ter falado sobre essa tecnologia exótica era entre 8 e 11 de janeiro, e a razão pela qual essas datas eram consideradas importantes era devido à operação na Venezuela que ocorreu algumas semanas antes, de 8 de janeiro, e o presidente Trump iria fazer uma declaração pública sobre essa operação e também realçar o facto de que possuímos uma nova tecnologia que temos vindo a utilizar, e trata-se de uma tecnologia exótica. E isso foi uma pequena gota de divulgação, foi para isso que todo o discurso foi projetado. Era para gotejar, para dar um pouco de informação, não o escopo completo da informação, apenas para deixar as pessoas mais cientes, para fazer as pessoas falarem sobre isso, para que ganhasse um pouco mais de destaque. Dessa forma, podemos começar a falar sobre como acabamos por conseguir a tecnologia.
E a partir daí, assim que descobrirmos como estamos a obter a tecnologia, então o lado espiritual, a parte espiritual das coisas, esperamos que também venha à tona. Então, que informação dá essa, certo? Não se preocupe, é outro clipe, não é? Mas, essencialmente, ele parece um entusiasta de OVNIs também. Não é? Ele está dizendo que haverá um gotejamento de informações esse discurso. E como sabemos que foi isso que deu início a tudo? Porque você disse algo num espaço em novembro, pro Logan, agora ele é o cara, sabe, e tal, e coisa e tal, e tudo isso vem de você, tudo isso vem desse cara, não é? Ele é o cara principal. É tipo, ninguém está ouvindo, cara. Ninguém te ouve, nem o que tens a dizer, nem quem são as tuas fontes, nem as minhas fontes, nisto e naquilo. E sabe, quer dizer, este sujeito simplesmente me irrita, cara. E pessoas assim, em qualquer comunidade, seja na política, OVNIs, porque é nisso que este sujeito se envolve, sabe? Espiritualidade, elas se posicionam como se fossem as que sabem de tudo. Eu sou mais especial. Converse comigo. Tenho fontes, tenho meus trunfos. Venha até mim. Espere, preste atenção a cada palavra que eu disser, certo? E, essencialmente, ele admite, se tudo isso for verdade, que haveria um discurso sobre tecnologia exótica, de onde ela vem, o lado espiritual. É um gotejamento de divulgação, não o grande discurso que deveria ter acontecido. Mas como sabemos que essa é a fonte? E, sejamos realistas, em retrospectiva, é muito fácil para ele dizer este discurso era para ter acontecido em janeiro, mas não rolou por isso. Bem, isso não significa nada. Isso não quer dizer que você estava certo ou que sabia, certo? Não aconteceu? Você não sabe por quê. Nós não temos como verificar nenhuma das informações que ele está dizendo. Certo? Não temos como verificar se aquele discurso deveria ter saído em janeiro. E Trump falou sobre a tecnologia que usaram na Venezuela. Então, do que estamos falando, certo? Novamente, ele absolutamente se manifestou sobre isso. Todos estavam falando sobre armas de energia direcionada, isso, aquilo. Tipo, veio à tona. Não é como se não tivesse acontecido, certo? Então, do que ele está falando? Você falou sobre a arma, o descombobulador. O que é isso? Descombobulador. Bem, eu não tenho permissão para falar sobre isso, mas o que ele faz? Deixa eu te dizer. Você sabe o que ele faz? Nenhum equipamento deles funciona. É isso que ele faz. Tudo estava... Como é que foi o meu nome? Eu tenho muito orgulho do nome. Tudo foi descombobulado. Sabe, praticamente nenhum tiro foi dado, sabe? Eles estavam prontos. Certo. E quando chegamos, eles não puderam fazer nada. Mas você viu isso no vídeo? Percebeu? Tom, isso deixou tudo completamente desorganizado. Nada funcionou, nem os humanos? Bem, vamos colocar as coisas assim. Não perdemos nenhum equipamento num ambiente muito forte. E eles são bons combatentes, ótimos combatentes. Num ambiente muito ruim, era uma base militar, a maior da América do Sul, numa situação muito... porque a casa deles era numa base na América do Sul, num ambiente muito, muito difícil. Não perdemos homens e não perdemos equipamento. O desorientador bagunçou isso fez tudo. Alguma coisa. Fez algo. A Delcy Rodrigues trabalhou com vocês antes daquela batida? Não posso falar sobre isso. Confia nela? Eu não falo sobre... Bem, até agora ela fez um ótimo trabalho. Quer dizer, até agora ela e todas as pessoas que estão trabalhando com ela. Lembre-se, no Iraque, eles se livraram de todo mundo. Não tinham generais, não tinham pessoas, não tinham ninguém para governar. Acabou sendo uma bagunça e foi daí que o ISIS surgiu, sabe? Foi daí que o ISIS veio. Veio dos militares e de todas as pessoas. Eles formaram o ISIS. Foi tratado muito mal, mas isso está sendo tratado muito bem. Mas é esta próxima parte que vai expor o Game Tech Politics. E então teremos que responsabilizá-lo tanto quanto o Mark Christopher Lee, para ser honesto. E veja bem, entre os dois, eu respeito o Mark Christopher Lee muito mais. Eu só faço, né? Ele não tem a mesma atitude que esse cara tem. Dá pra ver que o Mark vem de um lugar genuíno. Ele pode estar errado e pode vir com esta informação e ela pode estar errada, mas ele não tem aquela mesma atitude irritante que esse cara tem. E ouça o que ele diz aqui. E se ele estiver errado, rapaz, espero que as pessoas o façam saber, porque as alegações que ele apresenta aqui são absolutamente inacreditáveis. Eu conversei com um outro amigo jornalista, ele está na plateia, e ele provavelmente vai rir sozinho disso, mas eu mandei para ele uma mensagem direta esta manhã, e ele me enviou de volta uma pequena sugestão, e é brilhante, é absolutamente brilhante. Olha, sabe, eu acredito que este discurso foi provavelmente deixado para depois, para a próxima operação militar. Fica a dica. E isto é da análise dele. E eu acho que é brilhante. Acho que talvez adiaram o discurso porque esta tecnologia vai ser usada no Irão. E então, mais ou menos, o prazo é de 2 a 3
semanas, possivelmente um pouco antes do término das operações no Irã. Então, agora vocês têm uma noção do período em que este discurso será proferido. Não estou falando sobre os alienígenas e tudo mais. Talvez haja um discurso para isso. Talvez haja. Não digo que não haja, mas não é a minha praia. Não sei nada disso. Tudo o que sei é sobre este discurso acerca de tecnologia militar exótica e uma linguagem do tipo se meter com a gente vai se dar mal em relação aos nossos inimigos. Era sobre isso que o discurso era originalmente. E o período U seria de março a abril, especificamente por volta do domingo de Páscoa. Então, aí está, Alpha. Essa é a notícia de última hora que eu revelei esta noite. Certo. Então, essencialmente, pode haver um ataque ao Irã vindo da América, o que, para ser justo, não é tão difícil de prever, considerando tudo o que está acontecendo, certo? Se você olhar as notícias sobre tudo com o Irã, isso não é tão difícil de prever. Mas ele está dizendo que este discurso vai acontecer no dia da ressurreição, 1º de abril, tipo, o quê? Certo? Então, suponho que se este discurso também não acontecer, certo? Tenho certeza que ele vai aparecer e dar outro espaço, ele vai pedir a este tipo, para abrir outro espaço para que ele possa vir explicar por que não aconteceu, e isso e aquilo, e blá blá blá, certo? É um jogo estranho que as pessoas jogam, que querem ser levadas a sério, com coisas que não podem ser verificadas. Basicamente, eu tenho informações, né? Este discurso vai falar sobre tecnologia secreta e vai haver um ataque ao Irã, fica a dica. E, sabe, 1º de abril, né? Entre março e abril, ele está só falando um monte de coisas, cobrindo a própria bunda, essencialmente, se isso não acontecer ou se for em outro momento. Quem está dando ouvidos a essas pessoas, né? Minha recomendação, pra mim, pessoalmente, eu levo tudo isso com um grão de sal. Sabe o que eu quero dizer? Tudo isso com um grão de sal. Não dou a pessoas assim o poder, essencialmente, de pensar, talvez seja verdade o que ele diz. Ele tem contatos, ele sabe, ele conhece gente, ele está por dentro. É único, é relevante. É tudo ridículo, é tudo, só quero trazer-vos a verdade e tal. Não, querem ser vistos como especiais e que as pessoas vos respeitem e se agarrem a cada palavra vossa, certo? Algumas pessoas simplesmente não conseguem entrar num espaço e falar normalmente, querem ser vistos de forma diferente e especiais, certo? Porque se ele faz o dele, né, é tão interessante pra mim, porque naquele espaço todo, as pessoas estavam só fazendo perguntas a ele e penduradas em cada palavra sua. É tipo... É tão louco, né? É tão louco. Sabe, eu faço esses vídeos pra Avedite e eles têm muitas visualizações, né? Muita gente assiste isso. Tenho mais de 500 mil de pessoas por mês que sintonizam na Avedite. Pessoas únicas, não é? 500 mil. Porque recebo milhões de visualizações por mês. Mas daí quer me dizer uma coisa. A minha opinião e os meus pensamentos não são mais importantes que os seus. E eu não sei nada mais do que você sabe, certo? Tudo o que você tem a dizer, quaisquer que sejam os seus pensamentos sobre o assunto, as suas especulações, os seus e se, as suas teorias são tão válidas quanto as minhas. Ninguém precisa se prender a cada palavra que digo sobre o que acontece, ou que eu tenha na verdade, ou que eu saiba o que acontece, ou que eu esteja preparado. É tudo bobagem, é tudo bobagem. Entendeu? É puro ego. É a síndrome do personagem principal. Só tenha cuidado. É tudo o que digo. Então, tudo isso são apenas rumores, certo? Eu pessoalmente não acho que Lenval Logan seja a fonte para Mark Christopher Lee, como está a ser implicado e falado online agora mesmo enquanto falamos. Então eu queria fazer este vídeo, certo? Não acho que seja esse o caso. E eu realmente não acho que Trump vá fazer um discurso a 8 de julho, certo? Eu, pessoalmente. Poderia ser algo parecido? Não sei. E não acho que essa fala de texto secreta que o GameTech está falando vai acontecer do mesmo jeito que ele está dizendo e no tempo que ele está dizendo e todas essas coisas. De novo, e se acontecer, não é difícil de prever. Quer dizer, seria como eu prever que o sábado vai chegar em breve. Minha fonte me diz isso. Sábados vem toda semana. Não há previsão, certo? É como prever que as 4 da tarde chegam hoje. Isso acontece todo dia, certo? O sol vai nascer amanhã. Essa é a minha previsão. Certo, né? As coisas mais óbvias. Então, só tomem cuidado por aí. Como eu sempre digo, olhos bem abertos, pessoal. A gente se vê no próximo. Os links estão aqui embaixo, se quiserem pesquisar e conferir por vocês mesmos. Sintam-se à vontade para isso. Certo, gente? Cada dia é um presente, pessoal. Muita paz. E aí, cara? Eu te assisto o tempo todo. Você tem um ótimo programa sobre OVNIs. Nós, acabamos de assistir ao seu sobre Obama, dizendo que alienígenas são reais e um podcaster sem nome. Esse homem não é um podcaster sem nome. Ele só não cobre OVNIs. Ele não está no mundo dos OVNIs, mas ele é, na verdade, muito popular. E para provar meu ponto,
Se você não é popular, não vai conseguir que um presidente seja entrevistado. Não pode. Eles vão simplesmente dizer: quem é esse ninguém? Não vou dar um programa ele. E esse homem, é um programa político. É por isso. É puramente político, e é por isso que você não sabe sobre ele. Ele não faz OVNI, ele faz coisas políticas. Então, muito obrigado. E continue com um excelente trabalho. Até mais.